Pessoal, então quando a gente vai montar uma estratégia para emagrecimento, uma coisa que a gente tem que fazer é escolher um déficit energético. Tá? O déficit calórico é a diferença basicamente entre a ingestão calórica e o gasto. Né? Então, o gasto energético, eu vou usar esse termo, o GET, gasto energético total, e a ingestão energética, vou usar esse termo aqui. Tá? A gente viu quando a ingestão é igual ao gasto ao longo de um período de tempo, a gente chama isso aqui de dieta normocalórica. É a dieta que vai manter o peso e a composição corporal estável. Na verdade, o peso, ele flutua ao longo do dia, né? Por causa principalmente do balanço hídrico, tá? Mas a gente considera, então, que boa parte do tempo a gente fica numa situação de dieta normocalórica. Então, nessa situação, a composição corporal do indivíduo tende a ficar estável, tá? Mas é possível a composição corporal mudar nessa condição aqui também, quando você está tendo recomposição corporal, tá? Então, por exemplo, o indivíduo que não vai mexer na dieta vai começar a treinar a musculação. Ele pode fazer uma recomposição corporal aumentando a massa muscular enquanto perde massa gorda em dieta normocalórica. Só que... então, Dudu, não é melhor fazer isso? Porque nessa situação, você não vai ganhar gordura, basicamente. Algumas pessoas sempre perguntam na caixinha. E se eu só treinar sem mexer na dieta, eu não posso conseguir ir mudando minha composição corporal? Pode. Só que o que acontece? É um processo mais lento. Mexer no balanço energético, né? Isso aqui a gente chama de balanço energético. A relação entre a ingestão e o gasto. Quando eu mexo no balanço energético, eu estou fazendo um estímulo. Tá? Então, porque assim como o exercício é um estímulo, a nutrição também fornece estímulos, tá? Por exemplo, a quantidade de proteína que você come na dieta é uma forma de estímulo. Você pode ganhar massa muscular comendo proteína bem baixa, por exemplo. Se o cara comer 1 grama por quilo de proteína, ele pode ganhar massa muscular comendo isso. Será que essa é a melhor escolha para hipertrofia? Tá? Porque eu tenho N possibilidades para fazer uma dieta para hipertrofia e para emagrecimento. Né? Mas será que qualquer possibilidade é interessante? E quando eu falo interessante, estou falando de eficiência. Né? Porque funcionar é uma coisa, ser eficiente é outra. E as pessoas leigas, elas às vezes não entendem essa diferença. E às vezes o profissional também não entende. O profissional às vezes que está lá, mas eu faço nos meus pacientes e funciona. Sim, mas por que a gente normalmente procura embasamento científico nas coisas, quando se trata de hipertrofia e emagrecimento? Porque não basta uma coisa funcionar. Ela precisa ser eficiente. Cafeína é um termogênico? Ela não é. É um termogênico. Ela não é só isso, ela é um suplemento que aumenta a performance também, quando é utilizado. Né? É um recurso ergogênico também para aumento de performance. Ela é um termogênico, por quê? Porque ela aumenta o gasto energético. Mas cafeína é eficiente para fazer a pessoa perder gordura? Como termogênico? Não. Por quê? Porque o efeito no gasto é muito pequeno. Tá certo? Agora, como um suplemento para aumentar a performance, ela é eficiente? É. Ela é um suplemento, um dos melhores suplementos que tem. É o melhor suplemento pré-treino, a cafeína. Então, assim, eu posso ganhar massa muscular numa dieta normocalórica, enquanto eu perco gordura? Posso. Mas, pensando em ganhar massa muscular, é mais interessante que eu faça um superávit calórico. Certo? Porque quando eu ingiro mais energia do que eu gasto, de certa forma eu estou dando um empurrão. Eu estou dando um estímulo anabólico com o aumento da ingestão calórica. Tá? Porque, querendo ou não, quando eu estou fazendo uma estratégia para hipertrofia, né, o meu corpo ele vai ter um estímulo anabólico, certo? Que é feito pelo treino, que é feito pela composição de macronutrientes que eu estou colocando e também pelo aumento da caloria, porque quando eu dou mais caloria para o meu corpo, é mais fácil ele direcionar esse excesso calórico
tá certo? Para processos anabólicos. E construir massa muscular é um processo anabólico, tá certo? Mas eu posso ganhar massa muscular em déficit calórico também. Só que é mais difícil, não é mais difícil? Dá para ganhar massa muscular assim, só que é mais difícil. Por quê? Porque aqui eu estou numa situação em que eu estou dando menos energia para o meu corpo do que ele precisa. Certo? E se eu dou menos energia do que ele precisa, ele vai ter que tirar energia dos estoques de energia, que é a gordura corporal. Certo? Só que nessa situação eu consigo perder gordura enquanto ganho massa muscular, só que é mais difícil. Por quê? Porque numa situação de escassez de energia, jogar energia para aumentar a massa muscular é um capricho. Né? Por quê? Porque é mais importante que essa energia vá para o coração bater, para o cérebro funcionar, para o fígado funcionar, para funções mais essenciais. Tá certo? Então, por isso que a própria escolha do déficit calórico aqui, quando você quer fazer um processo de recomposição corporal, ela é estratégica. Né? Dificilmente uma pessoa vai ganhar massa muscular se tiver com uma restrição muito grande de calorias. Mas, na nutrição, dependendo ali da escolha que você faz no déficit calórico, no ajuste de macronutriente, você pode ter um cara que perde gordura, aumenta a massa muscular. Mas dá para fazer isso em todo mundo? E aí entra o raciocínio clínico. Quem é meu paciente? Porque eu poderia chegar a falar para vocês, ó, tem uma escolha de macro, tem um perfil de treino e tem uma escolha de déficit calórico que você consegue fazer qualquer pessoa perder gordura e ganhar massa muscular. Seria o melhor dos mundos, né? Agora, é diferente quando você atende um paciente que está começando e quando você tem um paciente que tem 10 anos de treino. Né? Para quem é mais fácil ganhar massa muscular? O cara que está começando ou o cara que tem 10 anos de treino? Está começando. Está começando. Normalmente, para quem é mais fácil perder gordura? Para quem está começando ou para quem tem 10 anos de treino? Exatamente. Então, o nível de treinamento é um fator muito importante, né? Para individualizar a estratégia que você vai fazer. Tá certo? Mas, enfim, pessoal, a escolha aqui do ajuste calórico, ela é muito importante. E quando você muda o balanço energético, no caso do emagrecimento, você vai ter que fazer isso, né? Basicamente. Dá menos energia do que o cara gasta para fazer perder gordura, certo? Então você precisa fazer isso. Você pode fazer um déficit calórico de 100 calorias. Pode. Você pode. Será que é interessante fazer um déficit calórico tão pequeno, 100 calorias? Outra coisa, qual que é o problema de fazer um déficit calórico tão pequeno assim? Primeiro que quando eu faço o cálculo, eu já estou fazendo uma estimativa, né? A minha estimativa pode não estar certa. Tipo, você estimou o gasto calórico da pessoa em 3.000 calorias. É uma estimativa. Não é preciso 3.000 calorias. Mesmo que você tivesse a calorimetria indireta lá, que você tem o gasto de repouso do cara, o gasto de repouso é 2.000 calorias. Você vai ter que multiplicar pelo fator atividade. O fator atividade é uma estimativa. Você está fazendo uma escolha com base na tua anamnese. Então é um palpite. Então se você coloca um déficit calórico muito pequeno, talvez aquilo tenha dentro da margem de erro, talvez você não tenha colocado déficit nenhum, né? No fim das contas. Tá? Mas enfim, um déficit calórico, quando você vai escolher o déficit calórico, então o déficit calórico ele parte de você ter um raciocínio clínico sobre o teu paciente, né? Bom, lembrando, tá, pessoal, quando você faz um déficit calórico, você poderia fazer o déficit reduzindo a ingestão de caloria da dieta ou aumentando o gasto energético da pessoa. Por exemplo, aumentando o volume de exercício. Porque quando você mexe no gasto aqui, você em teoria pode alterar os 3 componentes aqui. O gasto de repouso, o efeito térmico do alimento e o gasto de atividade física. Qual deles que é mais fácil você mexer para gerar um déficit calórico?
O gasto de atividade, ou o efeito térmico ou o gasto de repouso? O efeito térmico? Não, aqui você mexe muito pouco. Por quê? Porque normalmente isso aqui é uns 60% do gasto total. Isso aqui é só uns 10%. Isso aqui vai ser uns 20 a 30%. Tá? Só que o efeito térmico depende da composição da tua dieta. Se você aumentar a proteína, você pode influenciar isso aqui, mas é muito pouco. Tá? É muito pouco. No meu livro de emagrecimento lá eu faço um cálculo, que eu dobro a proteína da dieta de uma pessoa para ver quanto isso impactaria no gasto, o efeito térmico do alimento. É um efeito pequeno. Se você dobrar a proteína, você vai aumentar lá 80, 100 calorias. Dobrando a proteína da dieta da pessoa. Né? Só que para fazer isso, você teria que reduzir o outro macro, tipo a gordura, que tem o menor efeito térmico. Né? Então isso aqui tem uma influência menor. Aonde que é mais fácil você mexer? Aqui. É, claro que isso aqui também não é muito fácil aumentar muito. Tipo assim, aumentar 500 calorias de gasto de exercício não é algo tão fácil. Porque demanda intensidade e volume. Para o cara gastar 500 calorias com exercício, né? Se ele fazer, por exemplo, 1 hora de exercício, tem que ser uma intensidade de moderada para alta. 500 calorias. E tem um problema nessa variável, tá, pessoal? Existe uma coisa que a gente chama de compensação energética do exercício. Quer dizer, a pessoa vai lá, ela faz exercício, aumenta a intensidade e volume, só que lembre que essa variável aqui tem 2 componentes, né? O gasto de atividade. O gasto de atividade, ele tem o componente do exercício e o componente que não é exercício, que a gente chama de NEAT. Que é atividade que não é exercício. É a atividade do dia a dia, né? Às vezes o cara aumenta bastante aqui e ele acaba reduzindo aqui. Por quê? Fica mais cansado ao longo do dia. Então, o cara fala assim, agora eu estou fazendo exercício, eu não fazia. E no exercício lá ele acha que ele está gastando 300 calorias, 400. Normalmente as pessoas acham que elas gastam mais do que elas realmente gastam. Só que no saldo do final do dia, ele não está acrescentando 400 calorias de exercício. Por quê? Porque parte do gasto que ele está tendo aqui está sendo reduzido aqui. Entendeu? Então, o gasto de atividade física é uma variável complexa porque existem pessoas que são mais compensadoras do que outras. Se eu pegar e colocar todo mundo que está assistindo a aula para fazer uma intervenção de exercício, onde eu consiga mensurar que todo mundo vai gastar mais ou menos a mesma quantidade de calorias, e eu vou fazer isso por 3 meses. Todo mundo vai fazer o exercício sob supervisão de um treinador e tem trabalho que faz isso. Em teoria, todo mundo está gerando um gasto ali no exercício igual, ou parecido, tipo 400 calorias. Eu vou fazer todo mundo gastar 400 calorias a mais por dia por causa desse exercício. E vou mandar vocês ficarem com a dieta estável normocalórica. Quer dizer, a dieta não vai ficar normocalórica, até porque você vai fazer o gasto do exercício, né? Mas enfim, não é para mexer na dieta. Depois de um período de 3 meses de intervenção, em teoria a perda de peso deveria ser semelhante, né? Mas não dá. Dá muito discrepante. Tem nego que vai perder 4, 5 quilos, tem gente que vai perder 1. Tem gente que não vai perder nada. Tem trabalho que eles fizeram isso. Então, a variação de perda de peso quando você tem intervenção de exercício é muito grande. Na média, o efeito do exercício é pequeno. A média, num período de 6 meses, é uma perda de 2 quilos. O efeito do exercício é pequeno. Mas quando você olha individualmente, você tem gente que perde 8 quilos e tem gente que não perde nada. Deu uma variação muito grande. Por quê? Porque existem indivíduos que são mais compensadores do que outros. A compensação energética, às vezes, acontece porque o cara aumenta aqui e reduz aqui bastante. Ou a compensação energética acontece porque o cara faz mais aqui e acaba compensando comendo mais aqui. O compensador que faz o quê? Treinei lá, gastei bastante, cansei. O cara vai lá e come mais. Nossos pacientes podem fazer isso, alguns, né? Tá? Então a compensação energética ela pode acontecer dessas 2 formas, tá? A pessoa gasta mais fazendo exercício, reduz o NEAT, ou ela gasta mais aqui e aumenta aqui.
mas tem pessoas que não compensam tanto. E são as pessoas que emagrecem mais quando tem intervenção de exercício. Mas isso é difícil de mensurar, tá, pessoal? Tá? Mas basicamente, olhando para desfecho clínico, é o seguinte. Tem pessoas, porque são muitas variáveis que influenciam o emagrecimento, né? Essa é uma delas. Os indivíduos que são menos compensadores são indivíduos que quando começam a fazer exercício, eles perdem peso mais rápido. Né? Claro que não é só o efeito do exercício, mas significa que essa pessoa não tem muita compensação energética. Quando ela faz exercício, realmente aquilo acaba entrando como um saldo a mais no déficit calórico dela. Né?